os homens faz parte, assim como os Jesus tiveram, faz parte do Evangelho, tá certo? De conhecer, de crescer. Então nós deixamos para trás agora o livro de Atos, onde nós estudamos a história da igreja, como é que a igreja começou, como que nós chegamos aqui hoje, por que eu estou sentado aqui nessa igreja, por que eu estou pregando aqui nessa igreja. Então o livro de Atos foi nos ensinando, nos mostrando. Nós observamos que a metade do livro de Atos falou de Pedro, outra metade falou de quem? Paulo. Mas todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passou por causa do Evangelho, nós vimos que Deus permitiu que ele passasse. Né? Você vê que no final lá, tinha lá um corrupto lá no judiciário, viu como é que ia ter uma propinazinha para liberar Paulo, Paulo não pagou. Então nós vimos que Paulo foi inocentado, mas ele tinha apelado ao procurador romano. Então, o presidente ele teve que enviar Paulo para lá. Mas Paulo não foi enviado lá porque foi enviado, porque Deus disse que ele ia para Roma. Então nós vemos profecias se cumprindo, nós vemos profetas falando, olha, vai ter fome, e teve fome em Roma. Então o livro de Atos foi, para mim, assim, Atos, Romanos e Hebreus, é o que eu mais amo no Novo Testamento, mais discutido. Né? As cartas de Timóteo também. Então nós vamos entendendo o Evangelho, estudando o que é a Bíblia. Tá certo? E como que você chegou aqui hoje? Então o Atos nos explicou isso. Paulo foi apóstolo de quem? Dos gentios. Nós vemos quando os gentios se converteram. Eles ficaram sem saber o que fazer com os gentios. Os gentios não guardavam a lei de Moisés. O que eles iam fazer? Aquele concílio da igreja lá em Atos, onde? Primeiro concílio da igreja, Atos 15. Quem era o chefe da igreja? Tiago. Essa igreja aqui está afiada, eu gosto disso. Eu aprendo, eu fico feliz com isso. Então, o chefe da igreja não era o Papa Pedro, não era. Era quem? Tiago. A primeira igreja nós aprendemos, não foi a igreja romana, foi qual a igreja? A primeira igreja de Jerusalém. E tudo isso nós aprendemos como? Lendo a Bíblia. Então, a palavra de Deus vai nos falar que o conhecimento da palavra traz salvação para nós. Certo? E traz também libertação. Nós somos libertos pela palavra. Amém? Aqui eu notar também que hoje está faltando um aluno assíduo aqui, mas ele está em bancas. Que é o Nielsen. Está em bancas. Então hoje nós vamos entrar em um outro livro muito importante. Que é o livro de Romanos. Então quem escreveu Romanos? Qual o tema? A justiça de Deus revelada. Ele vai explicar o que é o pecado. Ele vai explicar quem é o pecado. Ele vai explicar quem somos nós. Ele vai explicar quem é Israel. Quem somos nós em relação a Israel. Ele vai explicar isso tudo no livro de Romanos, tá certo? O contexto para a igreja inteira, onde? Então ele escreveu para a igreja que estava onde? Em Roma. O objetivo? Expor o evangelho de forma sistemática. Então, vamos ler Romanos. Coloca mais um slide para mim, por favor. Beleza. Vamos ler Romanos 1 a 7. E vamos aprender, irmãos. Vamos aprender com a palavra. Romanos 1 a 7. Quem vai ler? Amém. Então Paulo está dizendo para o seguinte, olha, eu fui chamado. Então ele está trazendo as dificuldades para ele. Eu fui chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que antes havia prometido pelos seus profetas, aonde?
nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, Jesus, ele não tem dono. Não tem um dogma que possa dizer, olha, é desse jeito. O que explica Jesus como Mashiach, como Messias, são sempre as Sagradas Escrituras. Então nós não podemos sair das Sagradas Escrituras de forma alguma. Porque Paulo nos diz também o seguinte, que nós não devemos ir além do que? O que está escrito. Ele fala que toda a Escritura, está vendo isso? Então, irmãos, nós não podemos ter nada que venha trazer doutrina para a igreja que não seja as Sagradas. Então, não pode ter livros apócrifos, não pode ter livros que completem, que complementam, como nós vemos aqui, nós falamos abertamente, tá? Como tem na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias, os mormons, é a Bíblia, mas também tem os mormons. Tem a Bíblia, mas tem o livro de Ellen White. Tem a Bíblia, mas tem que ter Ellen White. Então, tudo que complementa a Bíblia está tá certo? Então, porque Jesus ele foi prometido, explicado nas Sagradas Escrituras. Então, ali está dizendo o seguinte, olha, ele fala, eu sou certo. Depois se declara separado. Ele foi separado mesmo, porque o Paulo passou coisa, irmão. Eu não sei se ele estava passando. Ou dessa última etapa de Atos, ele ficou 2 anos preso, inocente. Porque Deus queria mandar ele para Roma. E ele se submeteu a Roma? Não, se submeteu a Deus. Foi Deus que permitiu que ele passasse aquilo. Hoje, por pouco luta que você passa, teu pai já reclama. É ou não é? Mas quando ele se submete a Deus, ele fica 2 anos na cadeia. Para lá na frente, depois do presidente Félix, o outro que entrou, mandar ele para lá. Então o Evangelho não é que tem ensinado para nós. Deus quer homens e mulheres maduros na palavra. Tá certo? Amadurecidos. Deus não quer que nós sejamos neófitos. Crianças levar a vida toda. Então, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, é que vai ter aflição, irmão. Então não dá para qualquer probleminha aí, a gente querer meter o pé e sair da igreja, largar Jesus e falar que Deus não existe. Porque Deus não é um resolvedor de problemas. O que Deus é? Ele é o provedor da nossa salvação. Então, o núcleo do Evangelho é Cristo. Tá certo? E o núcleo de Cristo é a nossa salvação. Então, ele fala que ele foi separado para isso. Nós temos para isso. E ele vai apresentar para João Cristo, mas que foi prometido aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, um crente que não lê a Bíblia, não estuda a palavra, ele não é crente, irmão, ele não conhece, ele está aqui só de ouvir falar. Ele não está primeiro vento passar, ele sai. Tá certo? E ele fala ali sobre o chamado universal à obediência. A obediência é para todos. Tá certo? Todos. Agora, tem um capítulo aí, um versículo aí que eu acho incrível. Olha, no versículo 3, que ele fala que havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da onde? Da descendência de Davi. Quando vamos lá, em 2 Samuel, quando fala sobre isso, se não me engano, 2 Samuel 12. Se não me engano, ei para mim, 2 Samuel 12. Segundo Samuel 12. 12:2, da parte do 2, vê se é isso. Então, você vê quando ele está escrito aqui, Paulo manda para eles. Não, estou lendo não. Perdão, é 7:12. 7:12. Segundo Samuel 7:12. Vê se é isso. Olha lá. Então, ele está se referindo a 2 Samuel 7:12. Mas eu vou aqui. Quando nós falamos de Deus, nós temos que ter uma base para afirmar o que falamos. Então, você prega o Evangelho, não é porque o pastor falou, é porque o pregador disse. Mas está escrito aonde? Como é que
é isso? Como é que você vai se resolver com isso? Então nós precisamos ler a palavra, estudar. Não só ler, não adianta ler. Eu estava em Vitória com alguns irmãos, e tinha um lá que era metido, muito metido, tinha que saber tudo. E ele falou uma coisa, ele falou, não é, pastorzão? Falou para mim assim, queria que eu confirmasse o que ele falou. No meio de todo mundo, eu falei, infelizmente não vou mentir não, o cara quer envergonhar. Eu falei, não é não. Ele, como assim não é não? Esse não é não. Aí ele falou para mim assim, mas eu já li a Bíblia 5 vezes. Eu falei, esse foi o problema, você leu, você não estudou. Aí quando eu disse por que não, expliquei por que não na palavra, aí não entendeu o que explicar. Estava na palavra. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Quando teus dias forem completos, e ver as limites dos pais, Deus para Davi, é Deus falando. Então farei levantar depois de ti um da tua. Então tem que ser descendência de Davi, tá certo? A qual sairá das tuas entranhas. Você é de entranhas, irmãos? Hoje nós podemos falar assim do seu DNA, certo? Das suas entranhas estabelecerei o seu. Este ficará uma casa, o meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, quem vai confirmar o trono do Messias? O próprio Deus. O próprio Deus. Vamos lá. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigar-o-ei por varas de homens, e com açoites de filho de homens. Olha só o que está falando aqui. Ele é o pai do Mashiach, o pai do Messias. Mas se o Messias, esse Mashiach, viesse a transgredir, é para isso aqui, de forma literal, não precisamos tentar nada. Ele seria castigado por várias ações de filho de homem, ou seja, ele seria castigado como se castiga os homens. Olha que coisa. Então vamos lá, próximo. Mas a minha iniquidade não se apartará dele, como a ti de Saul, perdão, não se apartará dele, como a tirei de Saul, que tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o porém serão firmados para dizer diante de ti. Teu trono será firme para dizer. Então, nós vamos ler isso aí. Nós chegamos a uma conclusão lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Nos é apresentado 2 genealogias de Jesus. Uma em Mateus e outra onde? Lucas. Tá certo? Então nós vemos que a genealogia de Mateus vai chegar onde? Em Salomão. A segunda genealogia de Lucas vai chegar em quem? Natã. Mas o Mashiach, o Messias, ele seria das entranhas de Davi. Agora, quem é descendente de Salomão? Olha aqui. Vocês sabem? Quem? José. E quem era descendente de Natã? Maria. Jesus estava das entranhas de quem? Maria. Então nós vemos que na genealogia de Jesus, a descendência dele vem de Natã. Ele saiu de Maria. Entenderam isso? Então, irmãos, esses pormenores é bom aprender, não é? Você vai entender isso? Então você vê que Deus ele é severo. Porque se ele falou aquilo ali do próprio filho, do Messias, ou assim, ele transgrediu, eu vou castigar ele. Imagina você quer que Deus não pese a mão na nossa vida, Deus não faça nada, a gente faz o que quer, está tudo bem. Então, nós não estamos considerando a bondade e o quê? A severidade de Deus. Nós não estamos considerando isso, nós precisamos considerar isso. E por que não estamos considerando? Estamos ensinando o Evangelho de forma errada. Deus é nosso servo. Eu vi aí um evento grande, não sei quantas mil pessoas no Maracanã, botaram uma cruz lá, jogaram uma cruz lá, e eu vi o cara falando, Senhor, isso não é um Deusinho, não. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. Irmão, eu não determino Deus fazer nada. Se você quiser determinar, o tema de cada um. Eu peço a Deus, suplico a misericórdia. Amém, irmãos? Eu suplico a misericórdia. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, também não faz. E assim fica assim. Então, do
versículo 7, é aquilo ali. Ele se apresenta como apóstolo, ele fala que ele é separado pelo Evangelho. Ele fala que Cristo que estava anunciando, que estava pregando, foi prometido nas Escrituras, nós lemos agora, em 2 Samuel. Essa é a profecia que você tem que guardar. 7:12. Essa aí, irmão, é a profecia bem clara que Deus está prometendo para Davi, assim, para Davi próprio. Tá certo? Isso é muito claro. E também está dizendo, está mostrando que o chamado é universal. Deus chama todos os povos. Eu tenho um louvor antigo dessa. Eu gosto. O Wallace sabe, tenho certeza. Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Há um arrependimento, um plano de salvação. Venham todos, porque não há acepção. Então, vamos estudar sem pressa, porque a gente acabar e vai para o próximo. Então, vamos levar a 8:15. 8:15. Primeiramente, dou graças a Deus, assim, do próximo, porque toda a vida é anunciada na nossa vida. Porque Deus, aqui em cima, deu esse filho, permanece seu filho, e é testemunho de forma incessantemente fácil pensar em Deus. Ele nos tem feito as orações, e não tem, pela vontade de Deus, se ofereça voluntáriamente. Porque desejo Deus para suplicar com o espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente com o Deus seja consolado, assim possa não quer, porém, ignoreis muitas vezes conosco, mas até agora que o Senhor, mas também ele como também os demais e o sul dele, tanto vai ver uma barra, tanto as águas como as e assim, quando sai, estou com para a vida anunciada a voz que está aqui. Amém. Irmãos, vamos lá. Por favor, bota aí Tiago 4, 14 e 15. Tiago 4, 14. Olha só como é que o Paulo fez, olha. Hoje que não sabeis que é tudo da manhã. Por quê? Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois o quê? Se desvanece. Próximo. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos o quê? Isto ou aquilo. Então, Paulo está dizendo, aqui no versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, me é testemunho de que como incessantemente faço isso por vós. Então, irmãos, não existe negócio assim de determinar que Deus faça. Eu que mando isso pela palavra. Não tem como você determinar. Às vezes você ora sem querer, determina sem querer. Mas não tem como a gente dominar Deus, mandar em Deus. Deus nunca vai ficar em dívida, em nada. Ouvi um pregador falando, se você for dizimista, Ele vai ficar em dívida com você. Não vai, porque dízimo não é dívida, é fidelidade. Não está falando de dever. Então, nós não temos poder nenhum sobre nós. Se Ele castigaria o próprio filho, imagina nós. Então, não. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, porque nós estamos bombardeados todo dia por falsas pregações. Todo dia. Quem nunca viu uma pregação assim na internet? Né? Então tem sempre ali aqueles falsos. Não é, a pessoa não está dentro de maldade. Ele só não tem conhecimento. Entendeu? Então vamos lá para os slides. Então vamos agora. Gratidão
paixão pela fé dos romanos. Os romanos eram uma igreja que cria. Irmão, ser crente lá em Roma não devia ser muito fácil, não. Primeiro que Roma era a metrópole da época, né? Lá era o centro do mundo romano, era Roma, a metrópole. Primeiro isso. Segundo, que o que imperava em Roma era o paganismo. Era a porneia. Sabe para pornô, vem de porneia. Onde eles se relacionavam com qualquer outro, na frente de todo mundo. Quando eu estava na faculdade de mundo romano, ele só tinha, em relação a isso, duas questões contrárias, que era incesto, de mãe e de irmã. E o resto, o mundo grego e romano era isso. Então, ser crente ali não era muito fácil. Eles tinham uma fé incrível, tá certo? Marte, Vênus, os seus deuses, Mercúrio. E acho que é importante tocar aqui, que eu já falei sobre isso de novo, esse aqui. Eles tinham uma grande fé numa deusa egípcia, chamada deusa Ísis. Quem nunca ouviu falar na deusa Ísis aí? Eu já ouvi falar? Deusa Ísis. Então eles tinham uma fé muito grande nessa deusa. Como é que essa deusa Ísis chegou lá e quem era essa deusa Ísis? Como é que ela era, né? Ela não existe, né? Como que era? Quem levou a deusa Ísis para o mundo romano foi Marco Antônio. Nessa época não tinha imperador. Marco Antônio levou, porque ele teve um relacionamento com Cleópatra, e ele levou os deuses, essa deusa para lá. E quem era essa deusa Ísis? Era uma deusa virgem que tinha um filho com Horus. E o filho dessa mulher era o Horus vivo, que era o filho de Deus, que era quem? O Faraó. Então todo faraó era considerado filho de Ísis. Ele era o Horus vivo, o Deus vivo. Tá certo? Essa história tem uma certa semelhança com Maria. Certa semelhança. Então, quando Teodócio, que foi imperador romano, que obrigou os templos pagãos a se tornarem templo cristão, né? Ele obrigou. Então, tinha lá o templo da deusa Ísis, da Marte. Ele obrigou. Houve ali o quê? Um sincretismo religioso. Para cada deus romano tem um santo católico. Pode observar isso. Pode observar. Então, eles mudaram o nome de Ísis para Maria. Em outra ocasião, em outros lugares, tinha outra deusa que era a mesma história. Fugiu agora, se você lembra, lá na Grécia, se era dia, não esqueci o nome. Que era a mesma história. Então só mudou o nome. Eles, acho que você tem uma ideia, acharam o templo de Ísis. Até na Espanha tinha templo dessa deusa Ísis. Como é que o negócio ficou difundido? Quem eram sacerdotisas virgens, que eram sacerdotisas da deusa Ísis. Isso você vê até em filmes de mundo romano, você vê isso. Então, irmãos, houve esse sincretismo religioso. Então, você ser cristão em Roma era muito difícil. Muito difícil. Tá? E logo depois aí aconteceu uma coisa terrível, que Nero ocupou os cristãos de ter colocado fogo em Roma. Então, Paulo esquece o desejo de o quê? Visitá-los. Paulo tinha uma grande responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade de pregar para os gentios. Ele cuidava. Então, irmãos, eu conto para você, é para nós, para mim primeiro para mim. Se você assumiu uma responsabilidade de qualquer coisa para o reino, faça o melhor. Ainda que você sofra, não abandone, não largue parado. A Bíblia para quem põe a mão na arada não deve voltar o quê? Não volte atrás. Certo? Esse moço aí, ele sofreu muito para a gente chegar aqui hoje. Nós não desistiu. Tá certo? Então ele fala sobre a maturidade espiritual, o compromisso com pregar o Evangelho. Irmãos, você não vai fazer, não se compromete. Não se compromete. Então, se você não for fazer o seu melhor, não se comprometa. Mas se comprometer faz parte da fidelidade, de amar, de estar com o Senhor. Então o Senhor, nosso Deus, Ele não deseja que nós sejamos apenas o quê? Envolvidos. Ele deseja que nós sejamos o quê? Comprometidos. Tá certo? Então tem pessoas que só se encontram, mas não se comprometem.
Você tem uma ideia? De uma pessoa que vem aqui da igreja, eu gosto muito de um carinho muito grande. Todo mês ele se diz fiel, todo mês. Mas ele não é da igreja, não vem de vez em quando, aparece aqui, vai, não aparece. Então ele se envolveu, mas não se comprometeu. Ei, mas eu tenho um Senhor que vai se comprometer, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Nosso Deus é Deus, vai colocar naquele coração um dia, ele vai se sentir, vai. Entendeu, irmãos? Vem de vez em quando, aparece, mas ele está fiel lá no dia da oferta, eu fico impressionado. Mas não está comprometido, está envolvido. Então, cada um de nós aqui, irmãos, todo movimento começa com pessoas, poucas pessoas, tem que começar conosco aqui, de mostrarmos, sermos exemplo de um comprometimento sério com ele. Por exemplo, nosso irmãozinho ali, o varão abençoado, né? Você é o Fabinho aí, Ítalo, você é, olha foi esse homem. Olha ali, olha a esposa, ó. Não, gente, se tiver um amor ali, não vê? Fala a verdade. A gente tiver amor, irmãos, quando eles casaram, o culto talvez ficava verdade, eles não se largavam ali no culto, ficava lá, ó. Eu ficava vendo aquilo ali, quando dava um beijinho assim, eu falei, gente, tá muito envolvido aí. Quando vocês casaram, vocês se comprometeram ou se envolveram? Se comprometeram. Se você se comprometeu com a sua esposa, vai vir com Deus. Com Deus, então Deus quer pessoas comprometidas, tá certo? Com o quê? Com Ele, com a palavra dele, tá certo? Irmãos, o nosso estudo aqui, ele não é tão profundo nem tão raso, para a gente poder, né, falar todo mundo. Então vamos lá, vamos pro próximo. Romanos 16, 17. Vamos ler? Porque não me perdoe o evangelho de Cristo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha, esse versículo quer dizer muita coisa, hein? Quer ou não quer? Lê o primeiro aí, de novo, 16. Porque não me perdoe o evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que ele quer dizer com isso, gente? Vamos lá. Porque não me perdoe, eu não ser crente. Você já ouviu falar do 007 do Senhor? Sabe o que é 007? Mas eu tinha que saber que a gente é secreto, né? Tem um 007 do Senhor, né? Ele era crente na igreja, lá fora e ó, espaço, né? Lembra de Pedro lá no Jacques, quando chegou os irmãos de Jerusalém? Ele estava lá com os gentios, ele pregava, Paulo não estava, ele estava. Lembra disso? Aí chegou Paulo, os irmãos estavam. Não, lembra disso? Então, vamos lá. Primeiro, não me vergonhe do Evangelho de Cristo. Não, se você quer ser crente, se converte. Porque para nós, servir o Senhor é uma honra. É uma honra. Olha, agora se emprestaram para o pastor lá na Nigéria, de novo na Nigéria. Não marcaram o pastor e levaram a igreja para o dele. Lá na Índia, estão pegando os cristãos, obrigando eles a pegar a fé. Irmãos, as coisas já começaram a acontecer. Não é porque não está acontecendo aqui que não esteja acontecendo, mas já está acontecendo aqui. A Romanos 1 tem tema polêmico, a gente não pode deixar de pregar. O pastor pagou agora 20 mil de multa aí, ó, porque não deixou um travesti os obreiros das mulheres. Você acha que eu, como pastor, se eu for um travesti trabalhando, você acha que eu vou deixar? Eu vou deixar. Porque a primeira lei que o crente serve não é a lei do homem, é a lei de Deus. Nós não somos desse mundo. Então a primeira lei, se a lei do homem afligir a lei de Deus, qual lei que eu faço? Qual lei que eu pratico? A lei do Brasil, a Constituição brasileira ou a Constituição de Deus? O que eu faço? Nos importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Paulo fez isso. Então, não nos levando do Cristo. Porque o Evangelho é o quê? É poder de Deus. Por isso que é importante você conhecer. Você conhece. Quem viu aqui o livro de Eli? Quem viu esse filme? O Denzel Washington. Você viu o cara, aquele
quê? Ele era o quê? Poder. Tá certo? O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Agora o detalhe que nós já estamos aqui. Primeiro de quem? Do judeu. E depois do... Por quê? O que aquele grego ali quer dizer? Você sabe? Gente. Então o evangelho primeiro é pregado para quem? Os judeus. Então no livro de Atos, ele vai recapitulando, quando o Paulo chegou na cidade, qual era o primeiro lugar que ele entrava para pregar o evangelho? Na sinagoga. Era o primeiro lugar. Está no Atos inteiro isso. Toda cidade que Paulo chegava, o primeiro ele pregava para o judeu. Tá certo? Então, e depois para o grego. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Acho que o judeu já foi, Deus já lavou mão, controlou, para tudo para o inferno. E o Romano vai nos mostrar que não é isso. Não é isso. Vai próximo. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé. De Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Por exemplo, quem tem fé que eu existo em mim? Alguém tem fé em mim? Não dá para ter. Não dá para ter. Se você tem fé em mim, você está ferrado. Porque não é fé. Vocês estão me vendo? Então você não pode ter fé em mim. Fé é aquele que você não vê. Então, contra tudo e contra todos. Eu não estou vendo, mas eu creio no que Deus está falando na sua palavra. Irmãos, crente maduro, ele crê no impossível. Se for para crer só no possível, então, irmão, não é fé. Tá certo? Então, vamos poder. Então, Romanos 16, 17, tema central, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Salvação para quem? Para todo aquele que nele crê. Justiça revelada pela fé. Que justiça é essa? Justiça lá de Roma? A justiça de quem? De Deus. Irmãos, se Deus é justiça, então tem que ter uma lei. Porque sem lei não tem justiça. Como que vai praticar justiça sobre nós se não tem uma lei para a gente cumprir? Tá certo? Então nós vamos ler Romanos, que a lei não acabou. Se acabou a lei, acabou o quê? O pecado. Leis foram cumpridas, é diferente. Então tem leis que foram cumpridas. E tem leis que vão ser atemporais até a vida do pastor. Tá certo? Eu não vou poder assassinar ninguém até Jesus vir. Não posso. E depois do lado ninguém vai matar ninguém. Mas eu não tenho mais que sacrificar cordeiro. Entenderam isso? Tem leis que foram cumpridas. E leis que nós temos que praticar. Porque senão nós vamos o quê? Pecar. Pecado é a quebra da lei. Tá certo? Mas não estou no Novo Testamento. E aí, o que eu faço? Irmão, a graça não anulou a lei. Entendam isso. Entendam isso. Isso é muito importante você entender. Porque Paulo fala, nós vamos ler isso aqui mais lá na frente. Não conheci pecado se não fosse pela... Então o que estabelece o que é pecado é o quê? A lei. Não está no Novo Testamento que você não pode casar com a sua tia. Você pode casar com a sua tia? Não pode, mas não está escrito. Não precisa estar escrito. Uma das coisas que o mundo tem falado aí, irmãos, o Espírito Satanás tem falado, é o seguinte: Jesus não falou nada sobre isso. Precisava falar? Não, ele veio cumprir o quê? A lei. Então o que era pecado na lei, ele tinha como pecado ou não tinha? Ué, irmãos, eu não conhecia. Desde criancinha, é verdade. E outra coisa, irmãos, como ele falou, não sei se vocês ouviram, importante. Ele não precisava explicar a lei, porque todos ali conheciam o quê? Conheciam a lei. A lei era ensinada desde criancinha. Então vamos lá. Então a salvação para todo aquele que crê, a justiça é revelada pela fé. E o justo viverá pela... Então, por que pela fé? Você quer ver Deus? Irmão, se alguém falar para mim que viu Jesus,
Alguém já falou para mim que Jesus é bem, ninguém. Mas Jesus está onde? Está aqui hoje? Não. Quem está aqui hoje? Onde Jesus está? Onde? O que ele é para nós? É nosso Deus? O que ele é nosso? Sumo sacerdote. O que faz o sumo sacerdote? Intercede. Gosto de estar afiada. Então, nós vamos entender na Bíblia, estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então você não entende. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso Cohen Gadol. Cohen Gadol. Ele é o nosso o quê? Cohen Gadol. Sumo sacerdote. Sacerdote é Cohen. Sumo sacerdote é Cohen Gadol. O sumo sacerdote é diferente do sacerdote, porque é o sumo sacerdote que apresenta, que faz o sacrifício do Pêssar, da Páscoa, que sacrifica o cordeiro. Tá certo? Jesus, ele foi nosso cordeiro. Falei que outro dia, mas que as pessoas não estão repetindo. A Bíblia não fala nada por acaso. Nada. Jesus morreu que horas? 3 horas da tarde, é isso? A hora 9. Vocês começam a contar a hora a partir das 7 horas. Tá certo? Tem o primeiro dia da noite, segundo dia da noite, e depois nós começamos a contar a hora a partir das 7 horas, aí 3 horas da tarde da hora 9. Por quê? Eu sei que você tenho certeza disso. Por que está dizendo lá que Jesus morreu 3 horas da tarde? Vocês estão bons, assim. Ele morreu 3 horas da tarde porque era a hora exata do sacrifício do Cordeiro Pascual. Exatamente na hora que o Cordeiro morria, Jesus morreu. Porque era o quê? Nosso Cordeiro Pascual. Não fica claro isso? Então nós vamos ver lá em Mateus 5, ele mudando a lei. Está escrito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. É ou não é uma mudança da lei? Eu falo isso para quem não estava aqui. É ou não é? Está escrito, qualquer que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu porém vos digo, porém, um termo contradizente. Não é isso? Eu estou contradizendo, está escrito, mas eu porém, estou dizendo isso dessa forma. Qualquer que repudiar sua mulher, não se descaixa do adultério, faz com que ela cometa o quê? Adultério. Então ele mudou a lei ali. Mas no mesmo capítulo ele está dizendo que até que a terra passe, nem um tio. Essa tradução está errada, porque não tem nem tio nem jota, nem no grego nem no hebraico, mas tudo bem. Né? Nem um tio nem jota passará da lei. Então ele está dizendo que a lei não vai ser mudada. E agora ele está mudando a lei. E como é que você explica isso? Porque você tem que ler a Bíblia toda. O contexto de qualquer livro é a Bíblia inteira. Aí tu cai lá em Hebreus. Você não pegou no 6, com certeza. Me diz. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente faz o quê? Mudança onde? Então mudar a lei era cumprir a lei. Então o pastor do J mentiu, você pode entender a palavra. Isso não é interessante entender isso? Então mudou-se o sacerdócio. E que negócio é de mudar sacerdócio que eu não estou entendendo nada? O que é isso? O sacerdócio era da tribo de quem? Levi. Dos filhos de quem? De Arão. É isso? Jesus é de Levi? Jesus da onde? Então mudou o sacerdócio. Aí ele vai lá e muda a lei. Porque a lei diz isso. Se mudar o sacerdócio, muda a lei. Então mudar a lei é não mudar a lei. Coisa doida. Mas não é legal entender isso? Então vamos lá. Então, o justo vive na fé. O justo não vive porque veio, porque é uma pessoa diferente. O crente é maluco. O crente com o mundo, o evangelho é loucura. É loucura. Está tudo dizendo que não, e nós falamos, eu creio que sim. O meu Deus já faz isso. Meu Deus, eu creio. Ainda que ele me mate, né? Nele esperarei. A última palavra é do Senhor, não é sua não, do Senhor. Então o crente é doido. A nossa fé não pode ser condicional à circunstância, ao ambiente, à situação. A nossa fé tem que ser o quê? Incondicional. Entende? Tudo diz que não, mas eu creio que sim. Então, o justo viverá da... Se você não está vendo da fé, tem que rever a sua coração com Deus aí, tá certo? Tem que rever. Tá bom? Desde que falava aqui da murmuração, a murmuração nos arremete a uma falta de quê? De fé. A Elisângela foi me entregou aí, na oração aí, e quando eu vim morar aqui, irmão, foi difícil. Meu Deus, murmurado. A Elisângela me entregou, agora tem que falar.
Mas olha só, a gente permaneceu firme e hoje estamos aqui, tá vendo? Que Deus é maravilhoso, né? Esse Deus é maravilhoso. Então, próximo. Romanos 1,18. Vamos lá, vou ler. 1,18. Então, irmãos, nossa, cara, isso é pesado, né? Ó, que Deus é esse iracundo, né? Deus é irado, né? Vocês sabiam que alguns filhos de Beliais aí, eles dizem que Deus era muito irado e agora ele é só amor? Deus não mudou, irmãos. Deus, ele não era um Deus irado. Deus era um Deus duro, o povo também era duro. Deus, quando Deus levantou o profeta Elias, era um profeta duro, o povo o quê? Duro. É circunstancial. Bota lá, por favor. É circunstancial. Tá certo? Então, bota aí no 18, por favor. Vamos lá. Porque dos céus só me deixa a quem? Então Deus se ira. Ira ou não ira? Então se a pregação de Jesus é só amor não consiste na palavra. Não tem pontos, não tem base, não se sustenta na palavra. A ira de Deus se manifesta sobre o quê? Toda a impiedade e injustiça de quem? Que detém a verdade em... Ele está falando o seguinte: se você conhece a verdade, mas se você detém essa verdade, você muda essa verdade para fazendo uma injustiça, aí Deus tem você. Você sabe que está errado, mas você quer lá, ó, estou certo. Você quer afirmar a ira de Deus de você. Então, pessoas que detêm a verdade e a justiça. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que nós fazemos. Porque Deus tem que se ir. Tá certo? Esses homens que nós temos aí, condenando pessoas inocentes, irmãos nossos, pessoas de 60, 70 anos de idade, com uma Bíblia na mão, dizendo que teve um golpe sem canhão. Pelo amor de Deus, só isso veio, quer dizer justiça aí. Sem arma, sem canhão, sem metralhadora, sem nada. Bíblia. E vai condenar a pessoa que tentou dar um golpe. Isso não faz sentido aí, meu Deus. Se vão viver para ver, Deus vai pensar nisso. Então, volta lá no texto. Mas Deus, ela se revela. Ou seja, ela é clara. É objetivo. Você vai perceber, percebe. Contra o quê? Impiedade e... Então, homens que detêm a verdade. Detêm ela para a verdade. Para poder praticar o quê? Injustiça. Eu sei a verdade, mas eu retenho ela comigo e eu minto para a igreja poder ficar prisioneira minha. Entendeu? É igual em certas religiões. Se você sair, vai vir no chumbo das contas aqui e vai te matar. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de sair lá da religião dela, porque falou que o Exu ia matar ele. Acontece. Você viveu isso, né? Enquanto vocês estiverem aqui, vocês realmente os poderes do Filadélfia. Eu oro com vocês aqui, mas se vocês saírem, Deus não vai mandar um diabo lá te matar, não. Não, tá maluco? Olha, a Bíblia fala assim: não condenei vossas congregações como é o costume de muitos. Mas tem situações que ficam sustentáveis. Nessas situações sustentáveis, é melhor você sair. Tá certo? Então é igual. Tem dois irmãos que estão aqui com a gente, eu apresentei. Que falaram para mim: pastor, tem sustentável lá. Eu disse para eles: olha, se vocês têm igreja, fiquem na igreja de vocês. Eu nunca chamei ninguém de outra igreja para a nossa igreja. Irmão. Nunca pesquem num aquário. Para que Deus traga aquele que quer trazer para esse lugar aqui. Tá certo? Eu disse: não, mas está insustentável. Então, eu vou para cá, não vai ficar no mundo. Tá certo? Então a gente abraça. Então,
contar uma coisa para vocês, que vocês não vão entender. Eu tô indo, que eu achei engraçado. Vocês não vão achar engraçado, tenho certeza disso. Mas depois, meu irmão, que ele é muito inteligente, inteligente pra caramba. Ele foi numa rocinha aí, tinha um pastorzinho lá, tá? Ele falou assim, irmão, você tem que ter alho. Tem que ter alho é bom, mas você não comida não. Eu vou levar um alho para você também, você vai? Porque o Elias tinha alho. Olha só, Elias andava com alho. Gente, o que é um alho? Para ele era alho, mas não era o que ele falava. Aí Paulo Freire se ferra nessa, né? Porque você ensina também que a pessoa fala, não vai dar certo. O negócio dele não dá certo. Né? Porque uma das coisas que Paulo Freire ensinou é isso. Você não vai ensinar um mocinho a falar abóbora, mas você vai falar jejum. A maneira que ele fala. Vai ensinar o cara a falar alho, o cara fala alho. E era alho, que é um escudeiro, alguém que vai com você. Então ele errou. Não foi por falta de quê? Conhecimento. Entendeu? A gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa, até mesmo não está errada, a gente tem mais de quê? De ficar calado, falou isso, o pastor falou aquilo. Às vezes está ali no pastor, ele faltou conhecimento. Às vezes falou uma prova sem querer, saiu. Uma vez eu fui pregar, eu dirigi uma igreja lá no lugar chamado Luiz Caçador, que é um cara que morreu só no topo. Ele fazia trabalho e dava pedaço dele para... Nos trabalhos, ele morreu só no topo. Então eu dirigi uma igreja lá, era engraçado que tinha uma irmãzinha que queria entrar pro cachorro, ela entrava para debaixo do banco dentro do culto. E uma vez, irmãos, eu fui falar que tinha Jacó, porque Jacó saiu da terra dele, que Jacó abandonou o pai e foi embora, foi para a terra que Deus prometeu para ele. Eu falei de Jacó. No final do culto, mesmo, pastor, eu era diácono. Meu Deus, não era Jacó, não, era Abraão. Faltou conhecimento. Que foquei, já viu? Aconteceu com você também? Isso aconteceu. Então, nós não podemos rejeitar conscientemente a revelação de Deus. Se está escrito, não posso fazer nada. Ainda que eu não concorde. Está escrito, simples assim. Ah, mas eu não penso assim, meu irmão. Se você pensa assim, não pensa, não vai mudar a Bíblia. A Bíblia não está escrito aqui. Certo? Próximo. Romanos 19:20, revelação natural. Deus pode conhecer dele, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Irmãos, Deus se manifestou a nós naquilo que Ele quer ser conhecido de nós. Tem coisas que eu creio que é coisa profunda de escondidas. O que Deus fala, há coisas profundas e escondidas que nós não vemos, nós não sabemos, mas que vai nos ser revelado no futuro, quando nós vamos descer do céu. Mas o que Deus quer que você seja, Ele tem revelado. Está revelado aonde? Na sua... A Bíblia falou no Testamento, o mistério que haveria de ser revelado. A Bíblia fala de um mistério que haveria de ser revelado. Que mistério é esse? Sabe? Jesus. O único mistério que haveria de ser revelado na palavra de Jesus. Por quê? De Moisés e todos os profetas falavam de quem? Dele. Mas ele não tinha vindo ainda, não se conhecia, não sabia, só tinha ideia de como seria. Tá certo? Então, tudo que Deus quer manifestar, quer que você saiba, Ele apresenta para você. Ele revela para você. Ele revela para você aonde? Irmãos, eu creio em dom de revelação. Embora a revelação não é do dom bíblico, não está escrito na Bíblia, não. Mas Paulo passou visões para sua revelação. Por exemplo, eu estou aqui porque o irmão lá, não é por isso, mas o irmão pegou a revelação lá, olhou para mim, falou assim: você é pastor, já tem cara de pastor. Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai te colocar a congregação na tua mão. Você vai. Ele falou isso para mim. Eu estava lá em Niterói, eu nem imaginava que existia colatina no mundo.
Eu nem imaginava. Então eu creio em revelação. Mas a revelação, se você crê também, ela tem um limite. Qual é o limite? A palavra. Eu creio em profecia. Está lá o Ágabo, era um profeta. As filhas de Filipe, as 4 filhas, estavam ligadas também, eram o quê? Profetas. Não era profeta do tempo da antiga aliança, profeta da nova aliança. Inclusive o Ágabo profetizou que ia ter uma fome lá no mundo romano e teve. Então eu creio. Então é o limite. A palavra. O problema da gente aceitar visões, revelações, profecia da igreja, é que isso fizeram disso uma palhaçada. É tanta visão, tanta revelação, irmãos, eu estou numa igreja lá no Senhor, que era uma igreja idêntica à igreja de Maranata, era a mesma coisa. Os eles saíram da mesma igreja, se não me engano, da presbiteriana. Então até que a igreja não tinha pastor. Eu falava assim, a igreja tem pastor não, irmão. Mas até que eu não lia a Bíblia. Só tinha presbítero, não tinha pastor da presbiteriana. Então, tinha uma irmãzinha lá, ela já passou para o Senhor, ela era a irmã poderosa da igreja. Todo mundo que queria casar, ia onde? Na irmã Maria Júlia para Deus revelar. Mas Deus não fala com você, não? Não é? Para revelar. Isso não parece ser espiritismo, isso? Porque quando Deus quer falar, Deus envia o profeta. Aí, quem consultava o profeta era o rei. Vamos para a palavra, era o rei. Aí o que acontece? A maioria dos casamentos que ela revelava para casar, deu errado. Deu errado. Uma vez, mano, eu estava expulsando o demônio de uma menina. Era 9h30, eu estava acabando com a menina endemoniada. Eu fui lá expulsar o demônio. Você tem autoridade, tá, irmão? No nome de quem? Você tem todo mundo aqui, tem um pastor que tem, você também tem. Aprendam isso. Não espere só do pastor, vai lá, ó, no nome e ordena aí, no nome do Senhor. O poder está no nome, não está na pessoa, no nome. Aí, quando eu fui lá expulsar, vem a irmã, dali você me empurrou e foi expulsar. Irmão, era 2 da manhã, a minha estava demoniada na igreja ainda. Estava lá. Não é unanimidade. A pessoa se sente acima da água. Entendeu? Somos iguais. Aí o diabo, estou cansado. Aí botando um banco lá para o diabo deitar. A irmã se imboja da água com óleo ungido. Água com óleo ungido expulsa demônio? Hã? Quer curar o diabo de uma doença? Cara, aquilo foi me dando um estágio nervo. Foi me dando uma raiva. Irmão, me deu uma raiva. Eu cheguei, dei um grito. Depois da você está aqui, palhaçada essa casa. Sabe? Olha, eu dei um grito. O diabo foi embora com medo, eu acho que eu dei. Eu fiquei com uma raiva. Fiquei tão irado. Que palhaçada esse cara, senhor! Aí saiu. Porque Deus opera na unanimidade. Então, Deus, agora volta lá para o slide. Eu estou no Evangelho desde 16 mas eu já vi, né? Já me afastei, já pequei, infelizmente, o pastor viu da minha vida que eu me separei. Eu me arrependo muito disso, mas não tem como voltar atrás mais um mesmo, então eu fiz um novo filho, né? Então vamos lá. Deus se faz conhecido aonde? Porque a criação demonstra quem é Deus. O cara falou assim, eu vi outro dia na internet. Prova que Deus existe. Ali, ó, uma árvore. É uma árvore. Ué, faz uma. O homem não consegue produzir vida. Não consegue. Ele pega o seres brutos e muda, faz outras coisas, né? Deus é criador, o homem é criativo. Nós somos semelhantes. Deus faz do nada. Nós fazemos a partir do que Deus criou. Isso aqui, por exemplo, era petróleo. Ó. Isso aqui era petróleo. Nós não podemos mudar. Então, vamos lá. Seus atributos são o quê? Visíveis. Os céus manifestam a glória de Deus, sabe que o céu não é assim. Isso aí é a luz que atravessa o hidrogênio, todos os gases que faz ficar azul. Incrível isso, né? Nós vamos para a Alessandra, a gente viaja, é tudo verdinho, coisa linda, né? Você precisa se arder uma
fosse azul, ia ser feio pra caramba. Não ia ser feio? Não, imagina só se a grama fosse vermelho, cara. Que coisa feia, né? Mas é verdinho, é lindo. Eu acho lindo. Imagina se o sol fosse amarelo. O céu fosse amarelo. Não ia ser feio? É lindo. Você sabia que o mar é verde? O mar não é azul, o mar é verde. O azul do mar é que ele reflete a atmosfera tudo certinho, né? Tudo certinho. Você imagina só, Deus botou o nariz bem aqui, ó, direitinho. Se você fosse aqui, se você fez, ia ser feio. Não é? Olha, irmãos, quer ver uma coisa incrível que nós temos aqui? Que é incrível, a gente não dá nada, é esse dedo aqui, ó. Sem esse dedo aqui, a gente não podia fazer nada, não fazia nada. Isso aqui, ó, tudo certinho, tudo no lugar. Eu falei para a médica que dia, doutora, não tem como saber que não existe, sabe por quê? Nós somos feitos de sistemas, sistema respiratório, circulatório, nervoso e tal. Esse sistema tem que coexistir ao mesmo tempo e funcionar ao mesmo tempo. Se você tira um, você morre. Por que a gente tem sistema circulatório se não tem sistema respiratório? Se o circulatório foi feito para levar oxigênio. Mas também por que a gente não tem sistema digestivo? Também o circulatório leva nutrientes para a célula. Então, irmãos, isso não demonstra o poder de Deus? Não é? Você olha no espelho assim, nossa, que coisa linda que Deus fez. Olha lá, o poder de Deus, irmão. É ou não é? Você nunca se olhou no espelho e achou bonito, não? Irmão, vocês são lindos. Vocês são... Como é que é? Você acha bonito? Não, mas tem feito. Não, mas aí você tá. Não, mas aí você tá dando poder pro nosso irmão lá, ó. Então vamos lá. Os atributos são visíveis. Homens são o quê? Indeixam. Por isso que Deus manda pro inferno. Não tem desculpa. Tá certo? O homem mesmo conhecendo o evangelho. Ele morre. Porque nós já nascemos com o DNA de Adão. Rejeição da verdade não é o quê? Ignorância. Rejeição da verdade é burrice. Irmãos, eu estava na aula de física. Nossa, eu não te esqueço aquela aula. O cara falou sobre trajetória na aula de física. Ele falou que quando o avião vem numa certa velocidade, ele lança um míssil acompanha uma velocidade até ele cair. Eu falei, não é possível. Escolhi o professor, foi que me deu, gente. Olha, eu não sou muito burro, não. Eu peguei o lápis, corri e larguei. Ó, olha lá, foi para trás. Um dia, eu estava indo para Campos, aquela época antiga, quando tinha ar-condicionado na janela, eu estava comendo milho. Aí eu peguei o sabugo e falei, bom, isso aqui é biodegradável, eu vou jogar ali na natureza mesmo. Aí eu peguei e joguei para a janela. Cara, aí que eu fui ver que o sabugo fez assim, ó. Até parar, porque até então eu estava na mesma velocidade. Então, irmãos, eu rejeitei por ignorância. Nós não podemos ser ignorantes na palavra, porque aprender essa palavra. Certo? Então, a rejeição da verdade não é uma certa ignorância, é uma certa vontade de não aprender. Ninguém é tão ignorante, ou Deus no sentido de não ter conhecimento, não conseguir adquirir conhecimento, que não possa aprender nada. Eu sempre falo aqui no nosso estudo, ninguém aqui sabe tão pouco, não tem nada para ensinar. Tá certo? Então, se alguém quiser ensinar, levanta a pergunta, fala. Ninguém é proibido, não. Tá certo? Próximo. Idolatria, 23. Vamos lá. Quem vai ler? 23. Amém. Alguma semelhança com alguma coisa que você sabe hoje? Bota aí no 22. Olha lá. Dizendo-se sábios, tornando-se o quê? Vai. Aí ele vai explicando, ó. E mudaram a glória de Deus de corruptível. Em semelhança e imagem de quem?
Alguma coisa que você parece que você conhece aí? Deus não dá glória dele para outro. Deus é invisível, mas ele é real. Então idolatria é o quê? Pecado. Idolatria é pecado. A idolatria vem sobre nós porque nós viemos de Roma. Nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus não vem de Roma. Vem da onde? Tem medo não, fala aí, irmão. Vem da onde? De Israel. Você já viu que o judeu adora a imagem? Como o judeu, hoje, quando ele olha o cristianismo, ele olha para onde? Para Roma. Então ele acha que o cristão é romano, é Roma. Aí ele abomina imagem de escultura. Então, quando ele olha para o cristão com aquela imagem lá, ele acha que cristão é de Deus. Não. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui, eu vi um pastor falando, eu estava arrepiado. Você me perdoe falar isso. Me perdoe falar isso. Mas a igreja católica não é cristã. Não é cristã. A igreja cristã segue o ensinamento de Cristo. Tá certo? Para ser cristã, segue o ensinamento de Cristo. Para ser cristão, tem que ter Jesus como sumo sacerdote, não Maria. Tá certo? Intercessor é o sumo sacerdote. Não tem sacerdotisa em Israel. Não tem. Toda a sacerdotisa na Bíblia era do diabo. Aprendam isso. Aprende isso. O que é o meu sacerdote do lado da mulher? É o homem. Tá certo? Então, mudar a glória de Deus em mentira. Então, conheciam a Deus, mas não. Mas quantas pessoas hoje desviadas hoje conhecem Deus em Deus? Tornam-se fúteis. O coração é o quê? Todo escurecido. Porque não é possível, irmãos. A pessoa está fazendo opção de coisa besteira errada. Eu passei por isso, eu me afastei do Senhor. Quando eu me afastei do Senhor, eu pregava o Evangelho. Aí eu vi a coisa, ué, que estou te entendendo, falando isso aí, preso do Rio, que ficou para mim. Eu, tudo bem, mas eu estou falando para você a verdade. Deixa aquela pessoa ser salva e eu ir para onde? Entendeu? Então, muitas das vezes, a situação que eu estabeleci, por quê? Porque nós não concordamos, não aceitamos, porque nós estamos com raiva de alguém, porque nós discordamos de alguém. Vem discordar da pessoa e saímos da igreja sem perguntar, sem tentar conversar com a pessoa, sem perguntar o porquê, tá certo? Então, eles trocam a glória de Deus por imagens. Na igreja hoje, muitas pessoas não trocam a glória de Deus por imagem, mas trocam por alguém. Troca por alguém. Entendeu, irmão? Então, eu estava uma vez no ônibus, eu era cobrador de ônibus lá no Rio de Janeiro, lá em 87, coisa assim, 88, não lembro. E o cara tá falando mal do Bispo Macedo comigo. E nós fomos lá no ponto final do ônibus. E tinha um cara saindo lá atrás, que a mulher estava no meio assim, lá atrás. Quando chegou no final, no ponto final, o cara pagou a passagem, eu nunca tinha visto ele ali. Ele saiu e entrou de novo no ônibus e pagou outra passagem. Aí ele falou assim, olha, eu não moro lá, mas eu vim até aqui porque você falou mal do bispo. Eu vim falar para você o seguinte, não fala mal do bispo não, quem fala mal do bispo não morre seco. Eu falei, sério? Sério. Quem fala mal do bispo não morre seco. Está escrito aonde? Fala mal do bispo pode ser que Deus pesa a mão em mim, não deve falar mal de ninguém. Não era falar mal, era uma crítica, eu estava criticando. Então, eles trocam a glória de Deus para a glória de quem? Irmão, a gente pode idolatrar pastor, idolatrar filho, idolatrar marido, idolatrar mulher, idolatrar casa. Ministério. Irmão, olha, eu estou levando esse todo para vocês, trabalho. Eu já vi briga dentro de igreja por causa de cargo, tá? Já vi, tá? Eu já sofri isso algumas vezes também. Entendeu? E é difícil. A pessoa quer tirar você para ficar em todo lugar. Irmãos, eu não estou nem aí. Estou nem aí. Hoje eu tenho que estar, porque eu não sou pastor. Mas antes, não estava nem aí, meu. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Então vamos lá, próximo slide. Vai acabar até depois. Vai acabar até. Vamos lá. Romanos 24, 25. Vamos ver o que Deus fez com essas pessoas.
funciona esse tipo de coisa. Então Deus fez o que com essas pessoas? Que mudaram o evangelho, transformaram. Deus os entregou às paixões. As pessoas desonram o quê? O próprio. Essa passagem vai ser cheia da Bíblia, tá, irmãos? Escuta, eu falando para vocês. Já tem uma Bíblia aí que já estão tirando passagem, tá? Já estão tirando. Quem não tem Bíblia de papel aí, compra uma Bíbliazinha de papel. Tem uma versão 1969 que eu gosto de usar. Tem a Bíblia judaica, que para mim é a melhor Bíblia que tem, a Bíblia judaica. É que eu mais gosto. Entendeu? Porque essas Bíblias aqui, eles mudam assim, ó. Né? Já tem uma nova Bíblia aí, que tiraram o versículo lá do livro de Atos, entre outros, que eu já até trouxe aqui. Então, eles vão desonrar o povo, porque trocaram a verdade e adoraram quem? A criatura. O crente não só adora a Deus. E uma amiga portuguesa é muito legal. Eu falo assim, pô, adoro a minha mulher. Mas que você adora minha mulher? Quer dizer que eu faço o quê? Que eu vou lá venerando? Não, que eu gosto muito. Mas fala isso para minha mãe. Fala isso para minha mãe. Adoro minha mulher. Eu só adoro a Deus. Você está falando para mim. Então, Deus não é um anjo tocando arpia na nuvem. Porque Deus intrigou as paixões do pecado. Quiseram transformar a palavra, não queriam viver, fazer o que queriam fazer, não queriam viver pela palavra, queriam viver da maneira que queriam. Deus entregou o quê? O pecado, as paixões. Certo? E agora estão desonrando para o povo. Vai, agora pula aí. Olha lá. 26, 27. Mulher. Quem vai? Então, irmãos, lembra que eu falei da porneia em Roma? Lembra que falei? Que o único relação sexual que eles não concordavam que era um incesto de filho com pai, filha com pai, e mãe ou filha com pai, é o que eu não concordava. Se a pessoa em Roma competência que o incesto dele era morto. Mas o resto, então ele está denunciando aí, se tem dizendo que Roma é isso aí. Entendeu? Aquela idolatria toda de Roma, é isso aí. É que vai dizer. Você entende, você vai entender isso. Toda idolatria que se fizer, estou adorando o homem, estou adorando o animal, então estou falando todas as coisas, todo mundo tem pegando consciência disso tudo. Então eles viviam um homossexualismo. Lá não pode mais falar do sexualismo, agora é homossexualidade. Irmãos, estão tentando calar a igreja. Nós amamos as pessoas homossexuais? Amamos. Mas nós não amamos a homossexuais. Nós somos igreja inclusiva? Somos. A igreja inclui quem? Pecador. Mas somos exclusivos. A igreja exclui o quê? O pecado. Então vamos lá no slide. Oi? É. Já estava claro. Ele não falou que seria homem como mulher. Exatamente. Olha, irmãos, também Efésios, tem uma Bíblia toda isso. Efésios 4,19 vai falar assim: aos quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se às lascívias, a lascívia, para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Então, toda a Bíblia vai falar sobre isso. Então,
Deus entregou as paixões de quê? Infames. O que é uma coisa infame? Infame é uma coisa que agride, agressiva. É uma coisa que mexe com o valor, nossos valores de seres humanos. É uma coisa infame. Então Deus deu as paixões, foi Deus foi que a parte do sexual, a paixão. Tá certo? Então agora eu odeio gay. Não. Pelo contrário, tem que amar as pessoas. Pois não. Sim, sim. Todo o contexto. O que está falando, eles usam lá no livro de Deuteronômio, que eles usam para falar sobre isso aí. Então, irmãos, infelizmente, é uma paixão de fome, Deus não aceita, Deus não concorda. Mulheres e homens mudaram o uso natural um do outro. Tem pessoas, irmãos, aqui são pessoas adultas, eu vou falar assim um pouco assim, depois aberto. Se eu falar que o uso natural é um tipo de relacionamento sexual. Mas não é isso que está falando ali. Não está falando de sodomia. Não está falando disso. Assim, relacionado ao relacionamento homem e mulher. Tá certo? O que está falando ali é que o homem deixou o uso da mulher e se relacionou com o homem, a mulher fez a mesma coisa. É o que está dizendo ali, tá certo? Essa prática é contra o quê? A natureza. Então, irmãos, nós estamos nos obrigando a chamar o homem de mulher. Eu vou ser preso, irmão. Um dia eu estava fazendo um vídeo com um camarada lá com o nome de mulher. Eu chamei o cara de cara, a viagem puxando assunto comigo. Acho que queria que eu já falasse alguma coisa, né? E que é isso, cara? Ah, você é carioca, eu sou carioca. Eu chamo até minha mãe de cara, né? Minha mãe, esse cara. É hábito isso. Chama as pessoas de cara, né? Então, tem que respeitar as pessoas? Tem que respeitar as pessoas. Mas se eles não têm que me respeitar na minha fé, como é que fica a minha fé? Eu vou sucumbir o que Satanás quer? Então a igreja vai ser perseguida, os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos, porque nós abraçamos as pessoas, não pode, não, quando eu tenho 16 anos, várias pessoas homossexuais entrando na igreja, nós nunca expulsamos um gay da igreja. Pelo contrário, nós acolhemos, nós abraçamos. Tá certo? Então a igreja tem que acolher, tem que abraçar. Mas a igreja não pode concordar com o pecado, porque a Bíblia fala que não é natural. Então, é uma prática da natureza. Então vamos lá. Para que existe homem e mulher? Para quê? Para perpetuar a espécie. Tá certo? Existe o macho e a fêmea para perpetuar o quê? Se assim anos atrás todo mundo fosse gay, não tinha para ninguém de todos. A humanidade acabava. Entenderam isso? Então, se tem um navio que afunda, tem uma ilha deserta, salva 2 homens. Daqui a 100 anos não tem ninguém lá. Aí salva o homem e a mulher. Daqui a 100 está sem gente lá. Então, o homem e a mulher, Deus criou para procriar. É isso. O homem procria, mulher procria. A consequência é qual? E o quê? Juízo. Juízo. Deus vai o quê? Julgar. Deus vai julgar. Irmãos, falta ainda 3 capítulos, 4 versículos, mas eu prometi que a gente tinha só até 10h30. Então já deu 10h30, tá certo? Então vamos encerrar aqui. Mas olha, irmãos, temos que estar preparados para isso aqui, tá? Na igreja. Principalmente eu odeio, tem que estar preparado. Não apoio todo mundo, mas concordar, nós não podemos vender a nossa fé, entregar de bandeja por tudo que é pecado, é pecado. Ah, mas o presidente disse que não é, problema dele.